Olá a todos, uma boa noite. Vamos continuar lendo o nosso livro, Além da Democracia. Mito 6. A democracia é necessária para garantir uma distribuição justa de riqueza e ajudar os pobres. Esse é mais um mito. Mas não é a democracia necessária para assegurar uma distribuição justa de riqueza? Na teoria, era para ser. Os políticos costumam falar de solidariedade e da partilha equitativa. Com certeza. Mas o quão justos são realmente seus esquemas? Para começar, antes de a riqueza poder ser distribuída, ela tem que ser produzida. Óbvio, o governo não produz riqueza. O governo, ele, na teoria, era para administrar, né? Os subsídios governamentais e serviços não são gratuitos, não há nada grátis, né? Não existe nada grátis vindo do governo, alguém tem que pagar a conta. Embora muitas pessoas parecem pensar que são cerca de metade do que é ganho por pessoas produtivas é tirado pelo governo e em seguida redistribuído. Queira ou não, quem produz nesse país é forçado, né, a sustentar muitos outros que não produzem, inclusive o governo. Mas mesmo supondo que o Estado deve redistribuir a riqueza entre os cidadãos, ainda há a questão de saber se o sistema democrático conduz a uma distribuição justa. Será que o dinheiro chega às pessoas que realmente precisam? Se ao menos isso fosse verdade, a maioria das bolsas e subsídios vão para grupos de interesses especiais. Para dar apenas um exemplo, 2/5 do orçamento da União Europeia são gastos em subsídios agrícolas. Grupo de pressão travam uma luta sem fim por subvenções, privilégios e empregos. Todo mundo quer comer no coxo onde os fundos públicos são depositados. Neste sistema, o favoritismo, parasitismo e dependência são incentivados e a responsabilidade individual e autossuficiência desencorajados, né? Para citar alguns grupos de interesses especiais que se beneficiam destas medidas, embora não sejam pobres ou desfavorecidos, agências de ajuda ao desenvolvimento, bancos, grandes empresas, agricultores, estações públicas de radiodifusão, organizações ambientais, instituições culturais, eles são capazes de obter bilhões de dólares em subvenções e subsídios porque eles têm acesso direto ao poder. Os maiores beneficiários líquidos são, naturalmente, os funcionários públicos, que administram o sistema. Eles se certificam de que são indispensáveis e atribuem gordos salários a si mesmo. É o que a gente costuma ver aí, o judiciário aumentando o salário, o executivo, o legislativo, né, aumento de salário de vereadores, prefeitos e tudo mais, e do nada eles aumentam assim drasticamente e num piscar de olhos, né, nem consulta a vontade popular. Isso porque vivemos numa democracia.
Os grupos de interesses especiais não só lucram da generosidade do governo, como também sabem como influenciar a legislação de forma a obterem benefícios à custa do resto da sociedade. Há inúmeros exemplos disso. Pense nas restrições à importação e cotas que beneficiam o setor agrícola, mas aumentam os preços dos alimentos. Ou nos sindicatos que, juntamente com os políticos, mantêm salários mínimos elevados, limitando assim a concorrência no mercado de trabalho. Isto acontece à custa das pessoas com menos instrução, que não conseguem um emprego porque eles custam muito caro para que as empresas os contratem. Outro exemplo são as leis de licenciamento, uma maneira inteligente de excluir concorrentes indesejáveis. Os farmacêuticos usam as leis de licenciamento para bloquear a concorrência de drogarias e fornecedores da internet. A profissão médica bloqueia a competição por parte de prestadores de serviços de saúde, sem licença, entre aspas. Um exemplo relacionado é o sistema de patentes e de direitos autorais concedidos pelo governo, que as empresas já estabelecidas, por exemplo, a indústria farmacêutica e a indústria do entretenimento, usam para manter de fora as novas. Mas não poderiam os eleitores se revoltar contra os benefícios especiais que os grupos privilegiados gozam? Em teoria, isto é possível, mas na prática, isto raramente acontece porque os benefícios que os grupos privilegiados especiais desfrutam superam em muito o custo para os membros individuais do público. Por exemplo, se 1 quilo de açúcar é 3 centavos mais caro por causa das tarifas de importação, isso pode ser muito lucrativo para os produtores individuais, para os produtores domésticos de açúcar, abre aspas, e para o Estado, fecha aspas. Mas para os consumidores individuais não vale a pena protestar. Os grupos de interesse especiais são, portanto, muito motivados a preservar esses benefícios, enquanto a grande maioria dos eleitores estão demasiado ocupados para se preocuparem. Provavelmente, a maioria das pessoas não está ciente da existência da maioria destes ótimos negócios. No entanto, todos estes esquemas considerados em conjunto resultam em custos significativos e, portanto, em um menor padrão de vida. Para todos nós que não temos lobistas trabalhando para nós em Washington ou em outra capital, assim, inevitavelmente, a política democrática degenera em uma máquina de redistribuição, com os grupos mais influentes e melhor organizados lucrando às custas do resto de nós. E nem é preciso dizer que o sistema funciona nos dois sentidos. No sentido de que os grupos de pressão retomam os favores que recebem, através do patrocínio de campanhas políticas. No nosso país, a Holanda, o qual pode ser considerado como um típico estado de bem-estar social democrático europeu, o Gabinete de Planejamento Social e Cultural, abre aspas, uma agência do governo,
fecha aspas, conclui em um relatório publicado em agosto de 2011 que a classe média se beneficia menos do governo do que as classes mais baixas e mais altas. Na verdade, os pesquisadores descobriram que os grupos de renda mais elevada são os que mais se aproveitam dos benefícios do governo. Esta pesquisa se aplica apenas ao ano de 2007, mas não é nenhuma razão para supor que os resultados seriam diferentes em outros anos. Na Holanda, os grupos de maior renda lucram, em particular com os subsídios de educação superior, creches e artes. Muitas pessoas têm medo que, se a educação, saúde, transportes públicos, habitação e assim por diante forem deixados aos sabores das forças do mercado livre, os pobres não serão capazes de pagar por esses serviços. Mas, na verdade, os mercados livres fazem um bom trabalho fornecendo para os pobres. Considere os supermercados, que fornecem a necessidade mais importante de nossa vida, comida. Eles entregam produtos de alta qualidade, um preço baixo, com uma multiplicidade de escolha. Através da inovação e da concorrência, o livre mercado tornou possível para os grupos de baixa renda, como operários e estudantes, usufruírem de bens como carros, computadores pessoais, telefones celulares e viagens aéreas, que antes eram só acessíveis aos ricos. Se a assistência aos idosos fosse organizada como os supermercados são organizados, sem intervenção do Estado, não veríamos resultados semelhantes. Desta forma, os idosos e seus familiares poderiam decidir quais os serviços que precisam e a que preço. Eles teriam muito mais controle sobre os cuidados que recebem e quanto pagam por eles. Será que não se perderia qualidade se o Estado não interferisse com escolas, hospitais e o setor de assistência social? Muito pelo contrário. Qual seria a qualidade dos nossos supermercados se fossem organizados como as escolas públicas? Seria um desastre. Você não pode esperar que um punhado de especialistas, entre aspas, em Brasília, giram eficazmente setores grandes e complexos, como a educação e a saúde, com as suas reformas intermináveis, editais, comitês, comissões, relatórios, diretrizes, orientações e cortes que não produzem nada no final, exceto cada vez mais burocracia. Os verdadeiros especialistas estão nas escolas e hospitais. Eles sabem mais sobre a sua área de especialização e são mais capazes de organizar suas instituições de forma eficiente. E se eles não fizerem bem, eles simplesmente não vão sobreviver no mercado livre. Por esta razão, a qualidade da educação e saúde iria melhorar em vez de se deteriorar sem a interferência do governo. Burocracia, listas de esperas e salas de aulas superlotadas desapareceriam, assim como existem muitos poucos supermercados sujos e com comida ruim, ou oculistas com períodos de espera de meio ano no mercado livre. E eles não iriam sobreviver. Claro que haverá sempre algumas pessoas que são incapazes de se sustentarem. Essas pessoas precisam de ajuda, mas não é necessário
criar a máquina maciça de redistribuição do nosso sistema democrático para ajudá-las. Isto pode ser feito por instituições privadas de caridade ou qualquer pessoa que queira dar uma mão. A suposição de que precisamos de democracia para ajudar os pobres e desfavorecidos é uma cortina de fumaça para o alto interesse de pessoas que lucram com a máquina de redistribuição. Por hoje é só, depois continuaremos com o próximo capítulo. Valeu!